O São Paulo Futebol Clube, ele montou realmente um time esquadrão ali e a coisa ficou muito maravilhosa. Desta vez o São Paulo ele acaba de passar pelo Red Bull Bragantino, vai para a semifinal do Paulista e torna-se um dos favoritos a conquistar o título. E não só isso, qualquer derrota do São Paulo de agora em diante, ela vai ser uma derrota para se analisar do porquê que normal não é. Depois de ganhar do Flamengo e do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo ele se coloca entre os grandes favoritos a conquistar os títulos. E o que ele fez com o Red Bull Bragantino, que acaba tendo um pouco de dificuldade no segundo tempo, que é absolutamente normal, o São Paulo disputando fora de casa, o Tricolor ele consegue colocar ali uma ordem no jogo, ele consegue colocar ali uma imponência tática e de jogadores de extrema qualidade. O técnico Hernan Crespo também segue de parabéns, mas eu quero falar hoje sobre Alásio, Marcos Antônio, e eu quero agradecer a Alásio inclusive. Muito obrigado, viu, Lásio? A coisa tá acontecendo, tem jogador que estreia no time do São Paulo também, tem monstro no time do São Paulo que foi contratado e a coisa vai cada vez ficando melhor pro lado do torcedor são paulino que finalmente vê o time que gostaria de ver. Vamos então para as últimas notícias do São Paulo Futebol Clube, tudo que está acontecendo no São Paulo hoje, para nós ficarmos super bem informados e nos deleitarmos com esse momento tão grandioso e glorioso no São Paulo Futebol Clube. Vem comigo então! Chega nesse likeão aí pra dar aquela moralzaça no vídeo e faça parte comigo dessa família que só cresce. Eu faço muita questão de ter você por aqui nesse momento maravilhoso de São Paulo. O Tricolor ali foi lá pra Bragança e volta com a classificação debaixo do braço. 2-1 no Red Bull jogando lá. O São Paulo toma um gol de bola parada, fez um outro gol de bola parada e um gol do Bobadilla, que segue sendo aquele artilheiro. Bobadilla, ele tá muito longe de ser um primeiro volante, né? Aquele primeiro volante. Bobadilla marcando, normal. Nada disso, normal. A saída de jogo do Bobadilla não é muito boa. Ele erra passes na intermediária, ele erra passes bobos saindo jogando. Quando o Bobadilla passa do meio campo, que ele tem ali a oportunidade de chutar, ele tem um aproveitamento extraordinário. Bobadilla ontem deu um chute pro gol, que a bola vai passando alta, muito forte, um petardo, que ele quase faz um gol. O gol que abre o placar é do Bobadilla. É comum ver o Bobadilla desde que assumiu o São Paulo, desde que ele chegou. Ele foi pra lateral direita, já passou 4 jogos, voltou e foi pro meio campo. Meteu gol no ângulo, travessão no ângulo, ele sempre chuta e faz gols ou passa muito perto. Se o Bobadilla passar do meio de campo, a coisa ferve pro lado do torcedor são paulino, porque sabe que o resultado vem. O Crespo, ele tem que saber mesclar essa situação. Por quê? Ele não tem primeiro volante jogando dentro do time do São Paulo hoje. Ele tem um Bobadilla jogando como um segundo volante, ocupando a posição do primeiro volante. Ele tem o Danielzinho, que é um segundo volante, ocupando uma posição também que parte para uma tentativa de artilharia e assistência. Danielzinho é agudo, é incisivo, pisa na área adversária, é um monstro com M maiúsculo. E o outro é o Marcos Antônio, que também ocupa a posição de segundo volante, mas quando o São Paulo tem a bola, ele é um meio atacante, criador de jogada que tem um passe ali elaborado, muito aprimorado. Só que quando o Bobadilla tem que marcar, Danielzinho marca melhor. O Bobadilla e o Marcos Antônio, eles cercam mais, né? Eles não são caras assim pra chegar e tirar a bola do adversário. Então o Crespo tem montado um meio campo formidável, esses 3 caras estão voando baixo e o Bobadilla acaba de ser coroado de novo com um gol absolutamente importante. Se fazer gol em finais torna o cara decisivo, então Bobadilla também é decisivo porque ele acaba de despachar, ajudar a despachar o Red Bull Bragantino. E é o seguinte, o que o São Paulo tá fazendo, inclusive, na montagem do time, é uma coisa, assim, impressionante. O São Paulo, ele acaba de estrear o futebol do Cauli. Cauli entrou pra jogar ontem. Ele não teve muita chance, o jogo já tava meio decidido. O Cauli entra muito mais pra compor um sistema tático do que pra ter que jogar futebol, né? Quando o cara entra com 0-0, ele tem que jogar o futebol dele. Quando o cara entra com 2-1, já finalzinho, companheiro expulso, o adversário abafando, jogando na casa deles, tendo que buscar o resultado, o goleiro vindo pro escanteio, o Cauli entrou, não era pra jogar bola, era pra ajudar ali a compor o sistema tático. A mesma coisa do Tapia. O Tapia entrou, ele era um marcador, ele não era um atacante. Então, quando tem esse tipo de cenário, não dá pra analisar o futebol do Cauli. Muito tem se falado no futebol do Cauli e se questionado onde que o Cauli vai entrar pra jogar. O Cauli hoje é um jogador que ele é considerado pelo Rogério Ceni segundo volante, né, que ele é um camisa 8, dito pelo Rogério. Pelo Crespo, ele é um camisa 10. O Crespo fala,
fala, é o meia que faltava. O Cauli entrando, o Luciano pode sair do time, Lucas Moura ser atacante com Caleri, uma opção. O Cauli entrando, pode sair o Lucas Moura, ficar o Luciano e Caleri no ataque e Cauli na meia, sairia Lucas Moura. Então sair o Luciano, sair o Lucas Moura, nenhuma das opções é legal. Pode sair o Caleri, entra o Luciano de centroavante, o Lucas Moura no ataque, entra o Cauli de meia, também não é bacana. Então o Cauli, ele pode tirar o Marcos Antônio do time? Não pode. Ele pode tirar o Danielzinho do time? Não pode. Ficou um São Paulo excelente a ponto do grande jogador Cauli não ter espaço no time. É claro que nós temos inúmeras competições e precisa de um elenco recheado de jogadores. E quanto mais talentosos, mais te credencia a ganhar duas competições simultâneas. Agora, o Cauli, o Crespo tem que administrar direitinho onde que é a posição dele. Muito provavelmente o Cauli seguirá no banco de reservas durante essa trajetória inteira do Paulista, tentando brigar uma posição jogando o Campeonato Brasileiro. Agora, nada impede também do Cauli ser aquele cara, aquele Lucas Moura do banco de reservas. O volante, acredito muito mais que o Cauli não jogue de volante e que o Crespo vai tentar as alternativas para Danielzinho e Marcos Antônio, ali naqueles caras como o Jorge, né, Negruti, como o Bobadilha, não porque se virou titular, né, mas tem algumas opções ali de volante. O São Paulo não conta muito hoje com o Luan, volante, que tá ali na base, que veio da base, que tá ali no time principal, e também não conta nada mais com o Alisson. Então o São Paulo, nesse momento, ele tem o Pablo Maia, Jorge e Negruti como e o Hugo, né? Como 4 volantes reservas, todos vindo da base, que talvez nem tenham a característica de Danielzinho e Marcos Antônio. Se tiver a característica, não tem a mesma bola. Ficou complicado, mas não é por causa dos caras da base, que são muito bons sim. É porque os outros dois que estão jogando, Danielzinho e Marcos Antônio, eles são extraordinários, estratosféricos, absurdos. Jogadores de um quilate absurdo. Antes de falar desses caras aí de maneira até um pouco individual, porque o Danielzinho deu assistência de novo. E isso não é pouca coisa não, cara. O Crespo, ele consegue mudar o discurso. O Crespo, finalmente, ele mudou de ideia. O Crespo, ele tinha um discurso de que o ano seria muito difícil, de que o elenco era muito curto, não falava de política, mas a política influenciava dentro do campo, o departamento médico era muito difícil, contratações faltavam e tal. O discurso do Crespo hoje é: meu elenco é muito qualificado. Pra mim não é surpresa nenhuma a boa fase do São Paulo. Então se o Crespo, que dizia que o ano seria muito difícil, que não tinha time, que tinha extraído tudo dos caras, hoje ele considera que nenhuma surpresa o São Paulo ir muito bem recentemente e que ele já esperava mesmo, porque o elenco é muito bom, então ele falou que os jogadores merecem muito valor, o Crespo ele mudou completamente a visão, ele mudou completamente o discurso. Mas não é só o discurso e a visão que mudaram. O que mudou de fato é que no campo o São Paulo mudou. E aí o Crespo tá muito de parabéns, porque acabou o derrotismo, acabou o vitimismo, acabou o coitadismo e começou um time imponente. Um time que olha pra cara do adversário, aponta e fala: eu vou ganhar de você. Vai lá e ganha. Ganhou de Flamengo, ganhou de Grêmio, ganhou do Red Bull, né? Ganhou de todo mundo aí que importava ganhar, foi lá e ganhou. Então o São Paulo tá muito de parabéns junto com você, Crespo, que hoje consegue montar um time equilibrado. Tem algumas substituições ainda que estão meio desequilibradas, mas aí também falta elenco, né? Você não tem nem o André Silva pro lugar do Caleri, do Luciano ali, você tem que pôr o Tapia. O Ferreirinha não tava no banco ontem, que tá no controle de carga, meio sentindo perna ainda. Então assim, faltou mesmo o elenco, lógico que faltou. O Cauli tava lá e entrou. Então acho que é por aí que tem que analisar o futebol. O São Paulo, que estava se virando nos 30. O que importava não era as trocas, colocar os caras para jogar no segundo tempo. O que importava era montar um time corajoso, um time sem covardia. E o São Paulo montou, e o Crespo faz parte integral dessa mudança repentina e maravilhosa que o São Paulo tem. Obrigado, Crespo, por mudar o seu discurso, mudar a sua visão. Começou a ir bem na troca do Alisson com o Corinthians, quando o Crespo ele afirma categoricamente que dali do Corinthians ninguém interessava pra ele, que os jogadores dele eram melhores. Então ali tá de parabéns mesmo, adorei. O Crespo segue voando baixo. E ó, o São Paulo, além de ter o Crespo voando baixo, ele tem o Danielzinho, que deu mais uma assistência, né, cara? Onde vai parar o Danielzinho? Ontem tem uma falta que o Enzo Dias podia bater, o São Paulo ensaiou, o Danielzinho ergue a bola, Luciano cabeceia pro meio da área e o Lucas Moura tá com bola e tudo, sabe? Tirando a zaga inteira do Red Bull pra zoeira, pegou o goleiro, nem tomou conhecimento, o São Paulo deitou. Que golaço! Não foi um gol bonito pela plasticidade do chute, não, mas sim pela inteligência da jogada. E o Danielzinho muito
parte integrante desse time, esse cara contextualizado como meio-campista do São Paulo, Luciano e Lucas, que tem muita identificação com o time do São Paulo, os caras conseguem deitar e rolar. E nós despachamos o Red Bull, que é uma coisa grandiosa, de uma maneira até que simples. Claro que teve o abafa, claro que o Red Bull cresceu em algum momento, mas qual time não cresceria jogando em casa, sendo mata-mata, tendo que decidir o jogo? Qualquer um cresceria, mas assim, o São Paulo conseguiu dominar a partida. Ah, mas o Rafael pegou muito. O Rafael pega muito. Todo time que é campeão de Champions, campeão do mundo, o goleiro pega muito. Isso não minimiza a tática. Senão tem que falar que o São Paulo também não mereceu ganhar o Mundial 2005, porque o Rogério Ceni pegou muito. Não é bobagem. Goleiro pegar muito faz parte do goleiro ser grandioso e do time também ser grandioso. Tá jogando, é futebol. Uma hora você ataca, a outra hora você é atacado. Então o goleiro tem que ser bom. Não acho que, o sufoco, pelo amor de Deus. Não. São Paulo foi imponente, sim. Se é no Morumbi, acabava 3-0 pro São Paulo, fácil. Como era na casa dos caras, fizemos só 2 e tomamos um de bola parada não foi nem vacilo, acho que o atacante, o zagueiro lá que fez o gol, ele teve até mais méritos do que erros do São Paulo nesse momento específico. Então o Danielzinho também tá maravilhoso. O São Paulo acaba de perder o Alan Franco, que vai expulso, né? E agora tem algumas opções para jogar na zaga do São Paulo contra o Palmeiras, que o Palmeiras também passou no Paulista. O São Paulo tem agora o Alan Franco expulso, então Arboleda é o reserva direto, que já é um jogador que é titular do São Paulo e agora vai voltar. O São Paulo não joga no meio da semana, né? Joga só no fim de semana que vem. Então o São Paulo tem um tempo enorme aí para recuperar o Arboleda, que ficou um tempo sem contusão, mas ficou um tempo parado quando ele foi visitar o país dele para resolver um problema particular. O Arboleda então perdeu vários treinos, mas agora ele vai voltar. Voltou quarta-feira, hoje é domingo, né? Ele voltou quarta-feira lá no Carnaval, ficou treinando desde quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado não treinou porque teve só um aquecimento, mas tá disponível. Então, com certeza, Arboleda e Sabino pro próximo jogo. Tolói e Dória, eles ficam ali esquentando o banco junto com o Ferrarese. E o Ferrarese, num primeiro momento, é um cara à frente na preferência do Crespo por Tolói e Dória. Mas o Arboleda, certamente o Crespo não vai. A menos que o Arboleda tenha feito uma coisa muito grave nessa idinha pro país dele lá. Se ele fez alguma coisa grave que não vazou pra gente, a princípio o Arboleda pediu pro São Paulo dispensá-lo. O São Paulo dispensou, ele foi pra lá, liberou, né? O São Paulo foi pra lá, deixou ele participar do que ele tinha que participar no Equador. Ele volta como o Arboleda do São Paulo e não um jogador problemático. Então o São Paulo perde o Alan Franco, é como se não perdesse nada. Vai ter Sabino maravilhoso, o Arboleda maravilhoso, o time tá voando. E pra carimbar que o time tá voando, o Lucas Ramon também voa de novo. Lucas Ramon que fez um gol no jogo passado, no último jogo contra o Red Bull agora ele não dá uma assistência, mas ele parte de um princípio que ele é mais rápido que os outros, ele é mais forte do que os outros, o Crespo enxergou isso, o Sabino lança a bola pro Lucas Ramon com uma clara ordem tática, uma ordem tática. Pegou o Lucas Ramon, viu que ele tem ali o corredor pra correr, meta a bola em profundidade. Igual o Euler, filho do vento, né? Éder Luiz, lembra? Jogadores que só corriam. Você pega o cara e fala, lança que ele vai apostar a corrida e ganhar, o Mirandinha. E ele faz isso. Então ontem o Lucas Ramon, ele aposta a corrida com o cara do Bragantino, ele nem toma conhecimento. Parece que você tá correndo contra um cara gordo, um cara que não é atleta. Ele corre que nem um maluco. Ele ganhou na semana aí, vazou a informação de que ele ganhou todos os indicadores físicos ali no São Paulo. Então ele se mostra uma máquina, um motor correndo. E quando o Sabino dá um lançamento clamoroso, lançamento de Beraldo, de meia mesmo, um meia, o Dario Pereira lançou a bola pro Lucas Ramon. O jogo tá 0-0 contra o Red Bull lá, um time que tinha tomado 2 gols no Campeonato Paulista, um time que está invicto há 8 jogos, o cara lança o Lucas Ramon, o Sabino lança o Lucas Ramon corre que nem um doido, pega, aposta a corrida, entra pra área e cruza um pouquinho errado, pega na mão do goleiro e sai o gol do Bobadilha. Isso aqui é um gol de quem sabe o que tá fazendo. Você tem uma máquina, um motor desse pra correr na direita, lance bola pra ele. O cara acende o jogo o tempo inteiro. Caleri, Lucas Moura, Luciano tem vida fácil quando o Lucas Ramon passa que nem um foguete. E se não bastasse ele passar igual um foguete, nós temos também o Marcos Antônio que enxerga esse tipo de jogo aí, desse foguete, esse cometa, essa raridade que é o Lucas Ramon. O Marcos Antônio,
Ele é o tipo de jogador que ele dita a marcha, ele dita o ritmo do jogo como vai ser, né? Ele gosta de ditar o jogo. Então ele pega a bola e não se esconde. Ele toca a bola para um zagueiro, ele vai buscar no pé do zagueiro. Ele toca para um volante, ele vai buscar a bola no pé de um volante. Ele toca para um cara igual o Enzo Dias, por exemplo, Lucas Ramon, que ele pensa, não é pro Enzo Dias criar e nem o Lucas Ramon. São laterais, eles têm que cruzar. O Marcos Antônio vai até em cima dos caras e pede a bola para receber ali e ele cria. Isso para mim é uma coisa louvável, maravilhosa. O jogador que é meia e não se esconde é o que tem que fazer. Eu lembro do Palermo e do Riquelme, os dois do Boca Juniors. O Riquelme é apagadão, que não querendo jogar, medinho ali. O Palermo, que era veterano, o Riquelme era o craque. O Palermo era o centroavante caneludo que fazia gol de qualquer jeito. Era excelente pra fazer gol, mas caneludo. Mas o Palermo era mais velho, ele mandava ali. Você vê que ele era muito mais líder. Tanto que hoje o Palermo é técnico, ficando no Brasil, no Fortaleza e tal. O Riquelme tava meio paradinho. O Palermo não queria saber de outro cara criando. Ele começa a jantar o Riquelme dentro do campo. Você é meia, você é craque, é você que tem que criar. E janta o Riquelme até o Riquelme acordar. Uma bronca absurda. E o que pega nesse Marcos Antônio é que ele não precisa dessa bronca. Ele sabe qual que é a responsabilidade dele. É um jogador inacreditável. O cara, ele chega no São Paulo como quem não quer nada, o magrinho, que não podia jogar por parte física, muito magrinho, ele consegue tomar conta do meio campo e realmente ele é um cara muito magrinho. Ele não é o cara pra desarmar, o brucutu de volante, não. Ele é meia criador craque. Craque, Marcos Antônio. O time da Lazio, ele teve uma passagem que ele foi embora, não foi pra Lazio, foi acho que pro Galatasaray. Sabe, Fenerbahçe, foi Galatasaray. De lá ele vai pra Lazio, onde na Lazio da Itália ele acaba não dando certo por questão de física, contusão, e aí o São Paulo consegue comprá-lo da Lazio. Ele vem da Lazio numa proposta assim absurdamente perfeita pro São Paulo. 25 milhões no Marcos Antônio é de graça, não é valor, isso é de graça. Ele custa metade quase do que custou o Galopo, vocês terem uma ideia. Eu gosto de citar o Galopo pelo preço que ele custou. Ele custou um pouquinho mais do que o Nicão, que nunca jogou bola pelo São Paulo. Nicão e Gabriel Neves custaram mais do que o Marcos Antônio. Olha o nível do acerto de Marcos Antônio. E a Lazio libera. E quando a Lazio libera para pagar esses 25 milhões, que o Flamengo tá garantindo que o São Paulo não vai pagar, tá se apegando, que o São Paulo não consegue pagar, a Lazio fez em 4 vezes. 4 anos para pagar esses... 4 anos assim, 4 vezes é... Uma vez por ano paga um teco desses 25. Então, divide 25 por 4 anos, e o São Paulo, janeiro, paga lá um pedaço dos 25. É importantíssimo o São Paulo renovar mesmo com o Marcos Antônio, porque ele é gênio. E ele tem feito a diferença no campo. O cara comemorando depois do que acabou o jogo ali é uma coisa cativante. É uma coisa que dá orgulho de torcer pro time do São Paulo de novo. E Marcos Antônio passa muito por essa retomada da confiança, retomada do orgulho, mas principalmente retomada do caráter. Jogadores que se entregam, jogadores que decidem que não precisa correr hoje, eles não têm caráter muitas vezes ou não têm formação de decência. O Marcos Antônio, da maneira que ele faz, ele cativa seus companheiros e transforma o São Paulo num motor, numa máquina condizente com a grandeza do São Paulo Futebol Clube. É ou não é? Muito obrigado, viu, Lázio? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto! Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!